O garoto come a carne e acaba encontrando um dente, mas esse dente não é dele. Ele continua comendo e dessa vez encontra uma uva, mas nesse momento ele percebe que aquilo é um olho. Ele fica desesperado e todos entram em pânico. O FBI é chamado no local. Eles verificam toda a carne e encontram mais partes humanas. Levando em conta o que foi encontrado, a vítima deve ter cerca de 40 anos. Toda a carne do refeitório é enlatada, então eles vão atrás da fábrica que produziu. Eles abrem uma lata do mesmo lote e facilmente encontram tecido humano. Parece que o assassino fez isso para destruir o cadáver, mas a diretora acha que alguém deve ter caído acidentalmente dentro da máquina. O detetive naturalmente não acredita nisso. Os lotes têm que ser testados na fábrica, e como não encontraram nada antes, provavelmente algum funcionário fez isso, ou talvez eles não fazem o teste devidamente. A diretora diz que aquele lote foi testado, mas foi considerado um pouco pior. Por isso, ao invés de ir para o supermercado, foi fornecido para a escola. Eles levam todas as latas para a delegacia e encontram pedaços em quase todas. Depois de muito trabalho, descobrem que o crânio da vítima tinha sinais de cirurgia. E naquela região, apenas 3 médicos poderiam fazer essa operação. Então, finalmente, conseguem descobrir a identidade da vítima. João tem 41 anos e é analista de uma empresa de alimentos. Os detetives encontram a parceira do falecido, à procura de novas pistas. Ela diz que eles desenvolveram novas receitas de enlatados, que dariam grandes lucros. Será que o crime estava relacionado com essa fórmula? Os detetives não sabem, mas começam a analisar com esse pensamento. Enquanto isso, o legista descobre que aquele lote de carne enlatada está com muito tempero, provavelmente para esconder o cheiro do corpo. Sem dúvidas, o assassino deve ser algum funcionário da fábrica. Eles interrogam a diretora novamente, mas ela diz que estava em outra cidade para uma reunião e tinha acabado de voltar, então não suspeitam dela. Enquanto isso, o legista descobre algo. Ele encontrou sinais de fratura no pulso do João. Os sinais são cruéis e foram causados por uma grande força. Segundo os registros médicos, aquela fratura foi por causa de uma queda, mas aparentemente o homem mentiu. Mas o mais estranho é que João fez um boletim de ocorrência antes, dizendo que alguém estava seguindo ele, e dias depois virou carne enlatada. Eles também verificam a conta bancária e encontram 2 transferências antes da morte para uma agricultora orgânica, mas eles tinham ideias completamente diferentes. Então por que fizeram essa transação? O detetive chama a agricultora para o interrogatório, mas diz que não matou ele. Ela admite ter feito as transferências, porque João concordou com seu projeto, mas diz que não matou ele. O detetive não acredita e mostra as provas de que ela estava seguindo o falecido. A mulher finalmente admite. Ela seguiu o João, mas ele não acionou a polícia. Além disso, aquele alimento enlatado causa danos enormes à saúde, e João pretendia pedir demissão, mas antes ele queria expor uma pessoa da fábrica, mas não disse quem era. Enquanto isso, o legista finalmente descobre a causa da morte do João. Ele encontrou uma grande cicatriz no osso da vítima, e depois de ampliar, encontra uma marca de agulha, mas as agulhas médicas não são tão grandes assim, então devia ser a seringa especial usada na fábrica para temperar carnes, já que o tamanho era o mesmo. Essa seringa foi desenvolvida pela sócia da vítima. No interrogatório, ela diz que a seringa é usada apenas na produção, e que não houve nenhuma briga entre eles. Ela não tinha motivos para se livrar do João, afinal, ele era o único que poderia salvar a fábrica da falência. Agora, eles simulam como o crime aconteceu. De acordo com a marca da agulha, o assassino deve ter atacado de frente, acertando na artéria do João. A parte de trás da seringa é aberta, e como a pressão é alta, o sangue deve ter espirrado quando o assassino atacou. Enquanto conversam, a agente percebe um osso diferente. Esse osso não é humano, e sim de cavalo. Mas por que isso está na carne enlatada? A carne de cavalo contém substâncias ruins para o corpo humano, e se não for feita de maneira correta, pode causar doenças. Talvez João estava tentando expor isso. Os detetives imediatamente interrogam o dono da fábrica. Os registros de compra confirmam o uso de carne de cavalo, mas ele nega tudo. De repente, eles usam a luz roxa e encontram sangue na sua cabeça. O diretor é o assassino. Para ganhar mais dinheiro, ele arriscou a saúde dos consumidores e se livrou do João para não descobrirem. Mas e agora? Você ainda tem coragem de comer carne enlatada?